Naquele almoço de família, eu aprendi da forma mais dolorosa quem realmente estava ao meu lado. Um único tapa, dado pelo noivo da minha irmã, foi o suficiente para derrubar todas as ilusões que eu ainda tinha sobre amor e lealdade. Mas o que destruiu meu coração não foi o golpe, foi ver meu pai aplaudindo e dizendo que eu merecia aquilo por não querer pagar metade da viagem deles para a Europa. E minha irmã, com um sorriso cínico, completou: sem drama, mana, foi só um tapinha. Aquela mesa, aquele silêncio, aquele olhar deles, tudo ficou marcado na minha memória. Eu não discuti. Não chorei. Não implorei. Apenas me levantei e fui embora. Eles pensaram que tinham vencido. Mal sabiam que aquele tapa seria o início da maior virada das nossas vidas. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que não era a filha favorita, mas nunca imaginei que um dia isso se tornaria tão evidente a ponto de doer fisicamente e emocionalmente. Desde criança, eu assistia aos meus pais se desdobrando pela minha irmã, Beatriz, a princesa da família. Tudo girava em torno dela, suas vontades, seus caprichos, seus dramas exagerados. Enquanto isso, eu aprendi a ser a responsável, a silenciosa, a que estudava, trabalhava e não dava trabalho. Eles diziam que eu era forte, independente, como se isso fosse elogio. Na verdade, era apenas uma desculpa para não cuidarem de mim. Com os anos, as diferenças só aumentaram. Quando fiz faculdade, paguei tudo sozinha. Quando Beatriz quis fazer intercâmbio, todos venderam carro, relógio e até herança do meu avô para bancar. Quando eu consegui um emprego, disseram que era obrigação. Quando Beatriz conseguiu um estágio, fizeram um jantar para comemorar. Cada conquista dela era celebrada, cada conquista minha era ignorada. Mesmo assim, eu continuava lá. Parte de mim acreditava que, se eu tentasse o suficiente, eles perceberiam que eu também merecia amor. Eu procurava participar da família, mesmo sabendo que o lugar à mesa nunca foi exatamente meu. O pior é que, no fundo, eu sempre tive medo de admitir que aquele amor nunca existiu de verdade, que o laço era apenas biológico, nunca emocional. Quando Beatriz ficou noiva de Caio, meus pais ganharam um novo filho do coração. Caio era grosseiro, arrogante e machista, mas, para eles, era o homem perfeito, bem-sucedido, de boa família e disposto a tratar Beatriz como uma rainha. Não importava que, com frequência, ele fizesse comentários ofensivos, sempre havia uma justificativa. É o jeito dele. Ele estava brincando. Você leva tudo muito a sério. E assim eu aprendi a ficar em silêncio, observando tudo com distância, para evitar atritos. O clima começou tenso quando Beatriz anunciou que queria fazer uma viagem para a Europa com Caio, e esperava que eu pagasse metade para ajudar o casal a começar a vida. Eu ri achando que era brincadeira. Não era. Meus pais apoiaram e disseram que quem ama ajuda. Eu recusei, com calma, sem agressividade, apenas deixando claro que não financiaria o luxo dos dois. Bastou isso para que o clima familiar se tornasse insuportável. Passei dias recebendo mensagens frias, indiretas e cobranças veladas. Mas mesmo assim decidi comparecer ao almoço de família do domingo seguinte, talvez, pensei, seria uma oportunidade de reaproximação. Eu não fazia ideia de que aquele almoço mudaria tudo. Quando cheguei, percebi imediatamente que havia uma tensão no ar. Meu lugar à mesa estava ao lado de uma cadeira vazia, como se eu tivesse sido colocada ali por último, sem importância. Beatriz falava com empolgação sobre hotéis, cafés em Paris, jantares em Roma. Meus pais riam, orgulhosos. Caio me encarava como se eu fosse um obstáculo a ser removido. Eu tentei manter o controle, sentar, comer em silêncio, ser discreta, como sempre. Mas bastou Beatriz perguntar se eu tinha pensado melhor e bastou eu responder não com tranquilidade para o mundo desabar. Ninguém estava preparado para ouvir de mim um limite. E naquele instante, eu não sabia, mas eu estava prestes a ver quem minha família realmente era. Eu só não imaginava o tamanho da dor que viria, e muito menos o preço que eles pagariam depois.
O almoço parecia seguir normalmente, pelo menos para quem olhava de fora. Mas, para mim, cada olhar atravessado, cada risada exagerada e cada frase sussurrada revelavam exatamente o que todos estavam esperando: que eu cedesse. Que eu, como sempre, me curvasse às vontades de Beatriz e deixasse que o mundo girasse ao redor dela. Eu tentei focar no prato, mastigar devagar, ignorar as provocações. Mas eu sabia que o momento decisivo estava vindo. Então, começou Caio, limpando a boca com o guardanapo, como se estivesse prestes a discutir um assunto corporativo. Você já decidiu como vai fazer o depósito? Pode transferir a sua parte até sexta, que dá tempo de fecharmos o hotel. Eu levantei os olhos devagar. Senti meu coração bater nas costelas, mas minha voz não tremeu. Eu já disse que não vou pagar viagem nenhuma. O silêncio que se instalou naquela mesa não foi de choque, foi de desafio. Como se todos estivessem esperando que eu recuasse. Beatriz foi a primeira a falar, com um sorrisinho debochado. Nossa, mana, você é tão complicada, não custa nada ajudar. A gente merece viver um sonho. Minha mãe completou: você devia pensar mais na sua irmã. Ela sempre fez tudo por você. Era curioso como, quando se tratava de Beatriz, fazer tudo por mim significava existir. Ela nunca movera um dedo por mim, mas ali todos falavam como se eu fosse uma ingrata. Eu respirei fundo. Eu trabalho duro pelo meu dinheiro. Não vou bancar lua de mel de ninguém. Foi então que tudo aconteceu num intervalo tão curto que meu cérebro levou segundos para processar. Caio levantou a mão e, num movimento rápido, violento, estalou um tapa no meu rosto. O som ecoou pela sala como uma explosão abafada. Minha cabeça virou para o lado, meus olhos arderam instantaneamente, e a pele queimou. Antes que eu registrasse a dor, ouvi palmas. Meu próprio pai, sentado à cabeceira, batia palmas. Isso é para você entender que deve ajudar sua irmã, e ele disse com um orgulho que eu nunca tinha visto direcionado a mim: aprenda a respeitá-los. Beatriz riu, como se fosse cena de novela. Sem drama, mana. Foi só um tapinha. Ninguém se levantou por mim. Ninguém me defendeu. Minha mãe cruzou os braços com aprovação, como quem assiste a um castigo merecido. Eu podia ter gritado. Podia ter feito um escândalo. Podia ter devolvido o tapa, virado a mesa, chorado, implorado, argumentado. Mas naquele momento, algo dentro de mim quebrou, não como vidro, mas como corrente. E o que se rompeu não foi meu orgulho, foi minha lealdade. Minha necessidade infantil de ser amada por aquelas pessoas morreu naquele segundo. Com a mão ardendo no rosto, eu apenas me levantei, puxei minha bolsa com calma e empurrei a cadeira de volta para baixo da mesa com a mesma delicadeza com que eu tentava manter minha dignidade viva. Olha só, ironizou Caio, já vai fazer drama. Eu não respondi. Não olhei para nenhum deles. Atravessei a sala, passei pela porta e fechei atrás de mim. Enquanto eu descia as escadas do sobrado, ouvia risadas abafadas, comentários debochados, brindes sendo feitos às custas do meu silêncio. E ali eu entendi: eles nunca me amaram. Eles só me queriam servindo, pagando, calando. Quando entrei no meu carro, meu rosto ainda latejava. Mas não era dor, era um lembrete. Um lembrete de que, a partir daquele momento, eu devia amor apenas a mim mesma. Dirigi sem destino, com as mãos tremendo levemente no volante. Eu não chorava. Eu não gritava. O silêncio era a única coisa que fazia sentido. Parei em frente à praia, onde o vento batia forte e ninguém reconhecia ninguém. Em vez de perguntar o porquê, eu perguntei uma coisa que nunca tinha perguntado antes: o que eu posso fazer por mim? E eu sabia, naquele instante, que eu não seria mais a filha que aceitava tudo. A partir dali, cada um que me feriu aprenderia o peso das próprias escolhas. Não com violência, mas com consequências. Eles queriam que eu entendesse meu lugar. Agora seria a vez deles entenderem o deles. Eu passei aquela noite olhando para o mar, tentando entender como eu tinha chegado tão fundo sem perceber. Não foi de uma vez. Foi aos poucos, de uma humilhação aqui, uma comparação ali, um pedido absurdo acolá.
E toda vez eu cedia, porque achava que ser família era aguentar tudo. Mas família de verdade não exige sofrimento como prova de amor. Voltei para casa tarde, com o rosto ainda marcado, mas com uma lucidez que nunca tinha sentido. Ao entrar, ignorei as dezenas de mensagens no celular. Não tinha energia nem interesse. Tomei banho, lavei o cheiro do almoço da pele, deixei o tapa escorrer pelo ralo. Não chorei. Não sei se porque já doeu o suficiente ou porque finalmente eu estava cansada de sofrer. Na segunda-feira, fui trabalhar. Ninguém percebeu nada, a maquiagem ajudou, mas o silêncio ajudou mais. Eu estava estranhamente tranquila. Não queria vingança. Não queria discussão. Eu só queria finalmente cuidar de mim. Só que o universo, às vezes, não espera seu plano. Ele antecipa o próximo golpe. No meio da tarde, recebi uma ligação da contabilidade da empresa. Olá, Samara, você pode vir até a sala 07? É urgente. Quando cheguei, estavam o gerente financeiro, o diretor e o responsável pelo setor jurídico. Todos com expressões sérias demais para uma tarde comum. Nós recebemos uma denúncia anônima, começou o diretor, alegando que você está desviando o dinheiro da empresa. Por alguns segundos, eu achei que tinha escutado errado. Como assim? Eles colocaram na mesa 3 impressões, telas do meu internet banking, comprovantes de transferências, mensagens que pareciam trocas minhas com fornecedores falsos. Só que nada daquilo era real. Tudo era manipulado, recortado, montado. Nós ainda não estamos concluindo nada, disse o jurídico, mas teremos que iniciar uma investigação interna. Até lá, você ficará afastada com suspensão salarial. A sala girou. Não porque eu tinha medo do processo, que eu não tinha nada a temer, mas porque eu sabia exatamente quem tinha feito aquilo. Caio trabalhava na área administrativa de uma multinacional. Tinha conhecimento e contatos. Aquele golpe tinha a assinatura dele. De modo assustadoramente calmo, eu levantei. Eu entendo. E agradeço por me avisarem. O diretor parecia surpreso com minha reação, como se esperasse escândalo. Mas eu estava além do escândalo. O tapa no almoço tinha me despertado para uma verdade, eles fariam qualquer coisa para me ver de joelhos. Quando saí da sala, meu celular vibrou com uma nova mensagem. Era do grupo Família, que eu nunca tinha pedido para participar. Bia, se você tivesse colaborado, nada disso estaria acontecendo. A culpa é sua. Eu senti o corpo formigar. Não pela mensagem, mas pelo fato de Beatriz saber da situação antes de a empresa sequer concluir qualquer coisa. Só existia uma explicação, eles estavam por trás de tudo. Naquela noite, enquanto arrumava minhas coisas em silêncio, eu entendi, se continuasse perto deles, isso não iria acabar. Eles iam destruir minha carreira, minha saúde mental, minha paz, até me verem de volta no lugar de servidão que eles achavam que eu merecia. Eu fiz as malas. Não uma mudança dramática, mas o suficiente para sair da minha cidade por alguns dias e respirar longe de tudo. Reservei um hotel simples numa cidade vizinha, desliguei notificações e fui. No quarto silencioso, olhei para mim mesma no espelho. O tapa tinha virado uma mancha amarelada na pele. Mas eu percebi algo importante, aquilo não era um lembrete de dor. Era um lembrete de limite. Pela primeira vez na vida, eu não queria provar nada para ninguém. Eu queria apenas recuperar minha dignidade. E se para isso eu precisasse virar o jogo, eu viraria. Peguei meu notebook, respirei fundo e comecei o que eu deveria ter feito anos antes, revisar minha própria vida. Contratos de trabalho, conversas, comprovantes, fotos, vídeos, documentos. Não para me defender, mas para entender onde eles sempre se apoiaram para me enfraquecer. E foi então que eu encontrei algo que eu nunca tinha notado, transferências bancárias antigas que eu fazia para Beatriz, desde os 18 anos. Pagamentos que eu fazia por ela para meus pais. Dinheiro que saía do meu bolso aos milhares, durante anos. E todos os comprovantes estavam guardados com as descrições originais. Se eles queriam guerra, eles haviam começado a guerra com a pessoa errada.
Quando fui dormir, o medo tinha se transformado em algo muito mais poderoso, certeza. E eles ainda não faziam ideia do que estava por vir. Acordei no hotel com a mente estranhamente leve. Pela primeira vez, eu não estava reagindo ao que eles faziam, eu estava pensando à frente. Passei a manhã inteira analisando meus extratos bancários dos últimos anos, e cada linha que eu relembrei era uma dor que antes eu ignorava: dinheiro para ajudar Beatriz a pagar o curso que ela desistiu em 3 meses, contribuir para o carro que ela usava e dizia que era dela, pagar o condomínio atrasado dos meus pais porque Bia gastou demais e não pode ficar com nome sujo. Eu tinha financiado a vida de todo mundo, acreditando que esse era o papel da filha responsável. O valor total ultrapassava R$150 mil. E ali estava a prova estampada, registrada, carimbada. A cada PDF salvo, meu coração batia mais forte, não de ódio, mas de libertação. Eu tinha as provas. Eu tinha a verdade. E isso bastava por enquanto. Ainda assim, eu não fazia ideia do tamanho real da armadilha que estava sendo montada contra mim. No fim da tarde, fui até a recepção pegar uma encomenda que eu mesma não lembrava de ter pedido. Quando o funcionário me entregou a caixa, senti um arrepio. Não estava no meu nome. Estava no nome do meu pai, com meu hotel como endereço. Só existia um motivo para aquilo: alguém esperava que ele recebesse ali. E naquele instante eu entendi que eles achavam que eu tinha fugido para a casa de alguma amiga. Eles estavam esperando meu pai receber aquela encomenda para depois dizer que eu tinha desviado mercadorias da empresa para a casa dele. Era mais uma armadilha. Pedi luvas descartáveis ao hotel e só então abri. Dentro, dezenas de notas fiscais com meu nome como solicitante. Todas falsificadas, comprando eletrônicos caros supostamente pagos com o dinheiro da empresa. Se eu tivesse deixado meu pai pegar aquilo, eu estaria arruinada. Meu pai denunciaria, Beatriz confirmaria, Caio testemunharia. E eu seria presa por desvio de patrimônio corporativo. Eles tinham chegado naquele nível. Foi nesse momento que algo dentro de mim morreu, a última esperança de achar que aquilo era só implicância familiar. Não. Eles queriam me destruir. Queriam me ver presa. Queriam me arrancar tudo. E se era assim, eu deixaria que fossem expostos pela própria ganância. Peguei o celular e, pela primeira vez desde o almoço, liguei para casa. Meu pai atendeu com a voz autoritária de sempre. Até que enfim resolveu aparecer. Vai pedir desculpa para sua irmã? Não, pai. Liguei para avisar que amanhã vou passar na delegacia para registrar um boletim de ocorrência. O silêncio do outro lado foi quase musical. Por que você vai fazer isso? Pelas agressões no almoço, pela suspensão no meu trabalho causada por denúncia falsa e pelo envio de mercadorias no seu nome para tentar me incriminar. Eu tenho provas de tudo. Meu pai riu, aquele riso que eu passei a vida temendo. Samara, ninguém vai acreditar em você contra nós. A Bia tem amigos, o Caio tem influência, e você não tem ninguém. Eu sorri pela primeira vez desde o tapa. Não se preocupe, pai. Eu vou deixar o próprio sistema responder por vocês. E desliguei antes que ele pudesse completar a frase. No mesmo instante, Beatriz me mandou mensagem: Bia, se correr atrás disso vai destruir a própria carreira. Ninguém vai te apoiar. Estou te avisando para o seu bem. Eu olhei a tela por alguns segundos, pensando como ela realmente acreditava que eu ainda estava presa ao medo. E então respondi: você está me subestimando pela última vez. Naquela noite, organizei todos os documentos, prints e comprovantes em pastas cronológicas. Enviei tudo para um e-mail reservado, para um pendrive criptografado e para uma nuvem com senha dupla. Se algo acontecesse comigo, as provas não desapareceriam. Mas antes de dormir, fiz algo que ninguém esperaria de mim. Liguei para uma advogada criminalista especializada em crimes financeiros e de violência psicológica, alguém que eu tinha conhecido anos antes em um evento corporativo. Contei tudo, sem esconder nada. Depois de me ouvir em silêncio, ela disse: Samara, você está prestes a desmontar uma quadrilha familiar. Aquela frase caiu como um raio. Eles não eram só uma família tóxica.
Eles eram um grupo organizado de abuso, fraude e manipulação. E você está disposta a seguir até o fim? Ela perguntou. Eu não hesitei. Eles já destruíram tudo que eu tinha. Agora eu só quero minha vida de volta. Ela respondeu com um tom calmo, quase afiado, então se prepare. Porque quando pessoas assim percebem que perderam o controle, elas fazem de tudo para recuperar. Eu respirei fundo. Eu sei. E finalmente eu não tenho mais medo. Desliguei, apaguei a luz e me deitei. Pela primeira vez, não senti culpa por lutar por mim. Senti força. E eu ainda não sabia, mas o próximo movimento deles seria o mais desesperado, e o mais revelador. Acordei no dia seguinte antes do despertador tocar. A sensação não era de medo, mas de propósito. Tomei café no quarto do hotel, arrumei o cabelo com calma e escolhi uma roupa simples, neutra, que eu não queria parecer frágil, nem agressiva. Eu queria parecer coerente, exatamente como eu era. Peguei a pasta com os documentos, o pendrive e o celular e fui para a delegacia. A delegada ouviu tudo com uma atenção que eu não esperava. Ela não interrompeu, não questionou, não insinuou exagero. Apenas tomava notas e pedia provas conforme eu relatava. Quando terminei, ela respirou fundo. Samara, o que você descreveu não é apenas violência psicológica ou patrimonial. Isso é um cerco premeditado. Tapa, humilhação pública, sabotagem profissional, tentativa de crime financeiro, eles queriam que você perdesse tudo. Concordei em silêncio, engolindo o peso da constatação. A boa notícia, continuou ela, é que você guardou tudo. Tem prints, áudios, testemunhas indiretas, mensagens, comprovantes bancários, estimativas patrimoniais. Você fez o que raramente vítimas conseguem fazer, se proteger enquanto estava sendo destruída. Ela imprimiu alguns papéis e colocou na minha frente. Vamos protocolar agora. Não se preocupe, isso não vai desaparecer da gaveta de ninguém. E tem mais, se alguém tentar mexer nos arquivos, eu saberei. Assinei. Ao levantar, senti as pernas tremerem, não de fraqueza, mas de libertação. Mas eu ainda não fazia ideia da reação que minha denúncia desencadearia. Quando voltei ao hotel, meu celular estava explodindo de mensagens, mais de 100. Eu achei que eram ofensas, mas não. Eram prints e áudios enviados por colegas de trabalho, conhecidos e até vizinhos da minha família. Parecia que todo mundo estava começando a enxergar o que eu vivi, e por um motivo inesperado, minha família, na tentativa desesperada de controlar a narrativa, tinha começado a espalhar tantas versões diferentes da história que elas se contradiziam sozinhas. Minha mãe dizia para conhecidos do prédio que eu estava tendo um surto psicológico. Meu pai dizia para o pessoal da igreja que eu sumi com o dinheiro da empresa. Beatriz dizia para amigas que eu estava tentando destruir o casamento dela por inveja. Caio dizia para seus amigos que eu agredi a própria família e fugi. Eles queriam muito que alguém acreditasse em alguma versão, mas o excesso de mentiras estava fazendo as pessoas começarem a desconfiar. E aí veio o golpe final da própria família contra si mesma. Um ex-colega meu, que agora trabalhava no banco onde meu pai tinha conta, me mandou mensagens assustadas. Samara, seus pais tentaram transferir 90 mil do seu nome para a conta deles hoje cedo. Mas o sistema bloqueou porque o banco identificou tentativa de fraude. Eles estavam tentando esvaziar minhas contas bancárias. Eu estava pronta para entrar em pânico, até o áudio seguinte chegar. Era a gravação da ligação que meu pai fez para o banco quando a transferência foi negada. Ele estava alterado, gritando, dizendo que tinha direito ao dinheiro, que eu devia à família, que a filha mais velha tinha a obrigação de sustentar a caçula. O funcionário gravou porque ficou com medo. Aquilo era a prova perfeita do que eu dizia há anos, eles não me amavam. Eles me possuíam. Respirei fundo, mas aí o celular tocou novamente. Número desconhecido. Atendi. Samara? A voz do outro lado era rouca e nervosa. Aqui é Paulo, pai de Caio. Eu congelei. Nunca tinha falado com ele. Ele continuou, eu sei que você não tem motivos para acreditar em mim, mas preciso te informar de algo.
escutei Caio conversando com seu pai. O plano deles é dizer para a polícia que você está mentalmente instável e tentar te internar à força, alegando risco para a família. Senti um calafrio na espinha. Eles vão tentar mandar 2 enfermeiros à sua casa hoje à noite, com um documento forjado. Isso já aconteceu com outras mulheres, eu já vi. A voz dele tremia. Não fique em casa. Não atenda ninguém. Não assine nada. E, sinto muito pelo meu filho. Não reconheço mais quem ele se tornou. Antes que eu respondesse, ele desligou. O coração acelerou. Eu sabia que eles eram capazes de tudo, mas internar-me à força? Eles queriam me apagar do mundo. Literalmente. Segurei o celular com força e liguei para a advogada. Você está em perigo real, ela disse imediatamente após ouvir o áudio. Vou pedir medida protetiva agora. Eles não podem se aproximar de você nem tentar intervir na sua saúde mental sem ordem judicial verdadeira. Enquanto ela resolvia os documentos, tomei uma decisão silenciosa, não fugiria mais. Não deixaria que me tratassem como presa em movimento. Eu iria encarar, expor e vencer. Mas faria isso com inteligência, não com impulsos. À noite, a medida protetiva saiu. Meus pais, Beatriz e Caio, estavam oficialmente proibidos de se aproximar de mim. A advogada suspirou, aliviada, agora eles não podem tocar em você. Mas não vão aceitar essa derrota calados. Prepare-se. Quando um sistema familiar inteiro vive da exploração de alguém, perder essa pessoa é como perder oxigênio. Eles vão se debater antes de desmoronar. Olhei pela janela do hotel. As luzes da cidade brilhavam como se nada estivesse acontecendo. Mas eu sabia, a guerra estava crescendo, e o próximo ataque deles seria o mais violento. E eu estava pronta. Porque agora, eu não estava sozinha. Depois da última conversa com a advogada, eu entendi que esperar pelo próximo golpe da família era perder tempo. Não era fuga o que eu precisava, era encerramento. Na manhã seguinte, coloquei um blazer, prendi o cabelo e fui ao fórum acompanhada da delegada e da minha advogada. A sala estava silenciosa, gelada e formal, mas pela primeira vez eu me sentei de cabeça erguida, como quem sabe exatamente o que está fazendo. Meu pai, minha mãe, Beatriz e Caio chegaram juntos, como sempre, uma frente unida quando o assunto era me esmagar. Quando me viram acompanhada por autoridades, a expressão deles desmoronou. Minha mãe foi a primeira a falar. Você está doente, Samara. A gente só quer ajudar. A delegada não disfarçou o desprezo. Curioso, normalmente pessoas doentes não chegam com pilhas de provas, advogados e medidas protetivas. Beatriz bufou, se jogando na cadeira como uma adolescente contrariada. Tudo isso porque eu e o Caio queríamos viajar. Patético. Eu não respondi. Não era mais meu papel tentar que entendessem. Quando o juiz entrou, todos se calaram. Foram apresentadas as provas, prints, áudios, extratos bancários, registro da tentativa de fraude no banco, gravação do tapa no almoço capturada por um convidado que filmava a comemoração, além do relatório do RH da empresa informando sobre a denúncia falsa que havia afetado meu emprego. O juiz ouviu tudo com atenção profissional. Então bateu o martelo. Com base no conjunto de provas, fica determinado: prisão preventiva de Caio por agressão e ameaça, investigação criminal de Mariana e Roberto, meus pais, por tentativa de fraude financeira e denunciação caluniosa, abertura de inquérito contra Beatriz por participação no crime patrimonial e por conivência em violência psicológica. O mundo parou por alguns segundos. Caio levantou transtornado. Você destruiu minha vida, sua maluca. Os policiais avançaram antes que ele chegasse perto. Minha mãe chorava, não pela dor, mas pela vergonha. Meu pai, rígido, vermelho de raiva, tentava argumentar com o juiz como se ainda tivesse autoridade na minha vida. Beatriz, pela primeira vez desde que nasceu, estava pálida, desprotegida, sem brilho, sem plateia. Quando saí, não olhei para trás. A imprensa noticiou o caso na semana seguinte. Não com meu nome, e eu pedi sigilo. Mas todos que conheciam minha família reconheceram a história.
de família exemplar, viraram sinônimo de covardia, abuso e manipulação. Em poucos dias, meu pai perdeu o cargo na igreja, minha mãe perdeu clientes da loja, Beatriz perdeu seguidores nas redes sociais, Caio perdeu o emprego e a reputação profissional. Finalmente, eles tinham provado do que passaram a vida servindo aos outros, humilhação. E eu? Eu reconstruí lentamente. A empresa que havia me suspenso por causa da denúncia falsa me ligou um mês depois, oferecendo reintegração, aumento salarial e retratação pública. Eu agradeci, e recusei. Não porque eu estivesse com raiva, mas porque aquela Samara do passado, que aceitava implorar migalhas para ter valor, não existia mais. Acabei sendo contratada por outra empresa, respeitada internacionalmente. Salário melhor. Ambiente saudável. Nenhum vínculo com minha família. Com o primeiro pagamento, fiz algo simples, comprei um pequeno apartamento próprio. A chave na minha mão simbolizava tudo o que eles tentaram arrancar de mim, de independência, segurança, vida. Na noite da mudança, o celular tocou. Era Beatriz. Não atendi. Ela insistiu. Depois mandou uma mensagem: a gente errou, tá? Mas somos família. Você tem que perdoar. Você só está assim por mágoa. Um dia vai passar. Eu não senti raiva. Não senti tristeza. Senti paz. Ela ainda não entendia, nunca entenderia. E respondi apenas: não existe mágoa. Existe limite. Depois bloqueei. Meu pai tentou meses depois. Depois minha mãe. Bloqueei os dois também. Eu não devia nada a ninguém. 3 anos se passaram. Hoje estou escrevendo do sofá do meu apartamento, com minha xícara de café e o cheiro de lavanda que eu mesma escolhi. Trabalho numa empresa que valoriza quem eu sou. Tenho amigos que não me medem pelo que ofereço, mas pelo que sou. Tenho paz, e paz nunca existiu naquela casa onde cresci. De vez em quando cruzo alguém que pergunta sobre a minha família, e eu só digo: não temos contato. Sem discursos. Sem explicações. Sem história. Eles seguem existindo em algum lugar, vivendo as consequências das escolhas que fizeram. Eu sigo existindo aqui, vivendo as minhas, e essa é a maior vitória. Porque no fim, a cura não foi vê-los sofrerem. A cura foi eu parar de sofrer por eles. E se tem algo que aprendi, é isso: familiares tóxicos não merecem versão resumida da nossa dor. Merecem distância. E eu dei a eles a única resposta que nunca imaginaram receber: silêncio. Esse foi o meu final feliz. Se você acompanhou essa história até aqui, significa que ela tocou você de alguma forma. E agora eu quero te fazer um convite especial: curta esse vídeo, porque isso mostra para o YouTube que mais pessoas precisam ouvir histórias como essa. Também se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas histórias. Todos os dias temos novas narrativas que podem abrir olhos, fortalecer corações e transformar vidas. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que você ama. Às vezes, uma história assim pode ser a luz que alguém precisa para perceber que merece mais. Agora me conta nos comentários: você faria o mesmo que essa filha fez? Romperia os laços e escolheria sua própria paz, mesmo que o preço fosse ficar longe da própria família? Eu quero muito saber a sua opinião. E deixa também nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu faço questão de passar nos comentários e deixar um coração em quem está acompanhando o canal. Obrigado por estar aqui. Até o próximo vídeo.